Salve galera, vamos lá, mais uma aula ao vivo com você. Obrigado por estar acompanhando aí em casa, né? Sempre ligado com a gente, pessoal também aqui presente conosco. Hoje nós vamos ver uma aula super importante para você, que são as famosas forças intermoleculares, né? Questões que aparecem muito em prova do vestibular e também no nosso Enem, né? Então a primeira coisa que me perguntam, Xan, o que é uma força intermolecular? Então, a primeira coisa, existem dois tipos de força que você pode analisar direto num composto, numa molécula. Tá? A primeira delas, nós já vimos nas aulas passadas, que são as ligações químicas. Então, uma ligação química é um tipo de atração, é um tipo de força que você tem entre os átomos. Agora, o que você vai ver hoje, na verdade, são as forças intermoleculares, que não é a mesma coisa que a ligação química. Como o nome diz para você. Então, agora, atenção. Pode já anotar em casa aí, ó. Intermoleculares são as forças que surgem entre as moléculas e não na molécula. A força na molécula que você tem é a ligação química. Agora, eu tenho uma molécula de água aqui e uma outra molécula de água, deve haver uma atração entre elas. Essa atração entre essas moléculas de água resulta das forças intermoleculares. Então não esqueça, força intermolecular é uma atração entre as moléculas. Olha só a ilustração que você tem aqui. O professor trouxe 3 moléculas de água. Essas 3 moléculas de água, a princípio, estão separadas. Agora, se você tiver um copo com água, por exemplo, você não tem essas moléculas tão separadas assim. Dentro de um copo d'água, você tem N moléculas de água lá dentro. E o que acontece? Ó, essas moléculas apresentam uma certa atração entre elas. Ou seja, ó, você vai ter uma atração entre essa molécula aqui e uma outra atração entre essas 2 moléculas aqui. Então, na aula de hoje, você vai estudar as forças que existem entre as moléculas. A ligação química está aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. E esta aqui é a força intermolecular. Primeira coisa que você tem que prestar atenção aqui. Conforme a intensidade dessa força, ela pode ser mais fraca ou mais forte. Isso pode interferir direto no que nós chamamos de estado físico. Então, já coloque aí agora, as forças intermoleculares podem interferir no estado físico, sim. Por quê, Xan? Porque tem a ver com o estado de agregação. Pense que o professor, ó, essa primeira parte aqui com o meu dedo que eu estou apontando para você, você que está em casa aí, focalizando aqui, ó, você tem um sólido. Num sólido você tem o quê? As moléculas muito próximas. Aqui você já tem o estado líquido. No estado líquido, atenção, as moléculas estão um pouco mais separadas. E aqui você tem o estado físico gasoso, onde as moléculas estão mais separadas ainda. Agora, conforme a interação intermolecular, isso aqui pode se alterar. Por exemplo, se você imaginar a água, o que ia acontecer com a água? A água, grosso modo, deveria ser um gás. Só que a água que você vê nas nossas condições é o quê? Líquida. Mas jamais a água poderia ser líquida, a não ser pelas forças intermoleculares. Como assim? Eu não entendi. A água não é líquida? Sim, a água é líquida nas nossas condições. Agora pense com o professor. Pela massa que a água tem, é muito pequena. A molécula da água é muito leve. Então, no caso, estaria o quê? Bem disperso, bem separado. Agora, como que ela interage tão bem? Como que ela passa para o estado físico líquido? Como que ela fica tão próxima? Devido às forças intermoleculares. Se você pegar moléculas com massa próximas da água, elas são gases. Elas não são líquidos. Então, a água tem um comportamento que eles chamam de comportamento, atenção, anômalo. Escreva aí no teu caderno, comportamento anômalo. A água deveria estar no estado físico gasoso, mas pela interação entre as moléculas, ela acaba ficando mais próxima. Por isso, passa para o estado físico líquido. Essa é a principal evidência que você tem, que as forças intermoleculares interferem no estado físico. Nós vamos ver isso na aula de hoje. Tá? Então, super importante isso aqui. Acontecem, sim. Ele me perguntou agora, professor, as forças intermoleculares ocorrem em outras moléculas também? Sim. Em todos os meios, sim. Apesar que, no estado físico gasoso, nós os consideramos porque elas estão bem separadas. Por isso, então, se você começar a ferver água, justamente você rompeu aquela interação entre elas. A gente vai ver isso hoje também. Então, nesse caso, você não tem essas forças mais. Mas, caso você aproxime, você volta a formar de novo aquela interação, tá? Vai depender da influência
Sim, também vai influenciar. Porque se você mudar a pressão da água e a temperatura, você vai ter água no outro estado físico, né? Mas para nós aqui, condições normais, 25 graus, por exemplo, ao nível no mar, né? A água vai ser líquida. Agora, deveria ser um gás. Se você pegar as substâncias com a mesma massa e comparar junto com a água, nessas mesmas condições, são gasosas. Mas a água acaba sendo líquida. Vamos ver daqui a pouquinho, tá? Só para o senhor passar aqui, nós já vamos continuando. Olha só, então, o estado físico tem relação, sim, com as forças intermoleculares. Aí, atenção agora, ó, você tem as principais forças aqui. A famosa, a mais cobrada, que aparece muito para vocês, ligação de hidrogênio. Também chamado aí antigamente de pontes de hidrogênio. Não esqueça, é a mesma coisa, tá? Foi só, entre aspas, um erro de tradução na época e ficou conhecido como pontes de hidrogênio. Mas é a mesma coisa que a ligação de hidrogênio. Mesma coisa, não mudou nada ali. Dipolo, também chamado de dipolo permanente e dipolo permanente, onde você tem polos ali. E também uma outra que aparece dipolo induzido, que para nós ainda aparece como forças de Van der Waals. Tá? Vou até colocar aqui no cantinho. Ó, essa última dipolo induzido aparece muito para você como Van der Waals. Não é mais aconselhável chamar de Van der Waals, que na verdade o Van der Waals estudou todas as interações. Ele catalogou essas interações, ele estudava. Então ficou mais conhecido como dipolo induzido. Mas os últimos autores aí recomendam que você não siga mais, né, chamar de interação de Van der Waals. Você deve chamá-la de dipolo induzido, que vai ser a terceira que nós vamos ver na aula de hoje. Qual que é a mais famosa? Essa primeira que o professor colocou aqui. Então, atenção agora a todos, ó, porque essa parte é muito importante para você. A intensidade da força vai aumentar à medida que eu me aproximo da ligação de hidrogênio. Isso quer dizer o quê, Xã? Quer dizer o seguinte, a dipolo induzido é a interação entre as moléculas mais fracas que você tem. Depois, a intermediária é a dipolo-dipolo. E a mais forte, onde elas ficam mais próximas, é a famosa ligação de hidrogênio. Essa aqui é a mais intensa dessas três, tá? Então, ligação de hidrogênio é a mais intensa que você tem das três aí. Olhando aqui, você tem uma relação também direta com a solubilidade. Isso aqui vai solubilizar de acordo com as interações, de acordo com o solvente que você tem, que nós também vamos ver na aula de hoje. Então, primeira coisa, pegue teu caderno agora, quem tem em casa também, anote bem certinho. A primeira é a mais importante, já faz um asterisco aí, porque essa é a mais cobrada. A famosa ligação de hidrogênio. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem aqui que você deve anotar. O nome, Vestiba, já responde para você. Quem que vai aparecer lá, Xã? Hidrogênio. Mas é toda molécula que tem hidrogênio? É que tem um detalhe, cuidado. Não é toda molécula que tem hidrogênio. Ela vai apresentar o hidrogênio, atenção, mas ela vai estar ligada aonde? O hidrogênio vai estar ligado nos três átomos mais fortes. Qual que é o mais forte que mais puxa aí? Flúor, perfeito. Depois, oxigênio e depois nitrogênio. Por isso que é o famoso HFON. Esses são os caras mais fortes, os mais eletronegativos da tabela periódica. Como eles são os mais eletronegativos, os polos aqui são mais intensos. Por isso que a atração entre as moléculas é a mais forte que você tem das três. Então tem que ser sempre ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Perfeito. Aí você pega como exemplo o mais famoso de todos, ó, que é a água, H2O. O que acontece aqui? O professor vai desenhar a molécula de água com a geometria correta para você. Então, ó, oxigênio vai ser o elemento central, lá na família 6A, e aqui você vai ter uma ligação com hidrogênio e uma ligação com hidrogênio, tá vendo? Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Não esqueça que ela ficou angular, por quê, Xã? Porque eu tenho dois pares de elétrons que sobraram ali em cima. Como o professor falou, ó, num copo com água, por exemplo, estado líquido, você não tem só uma molécula. Então, eu vou desenhar mais uma molécula aqui, ó. Vou desenhar mais um hidrogênio aqui, um oxigênio e um hidrogênio aqui. O que vai acontecer? Então, pense comigo agora. Aqui na ligação química, esqueça a interação entre elas. Só ligação química, ó. Oxigênio, hidrogênio. Quem que é mais forte aí, será? Será que é o oxigênio ou será que é o hidrogênio? Quem que puxa mais elétrons? Oxigênio. Ele só perde para o flúor. O flúor é o cara mais forte que tem. Depois vem o oxigênio. Então, na disputa pelo par aqui, ó, o oxigênio é o cara que mais puxa elétrons. Então, esses elétrons que estão sendo compartilhados aqui, a tendência é ficar mais próximo do oxigênio. Por isso que o O vai ficar com um polo negativo
e o H com polo positivo. Isso aqui se viu em polaridade nas aulas passadas. E mesma coisa aqui, ó, positivo e negativo. Sempre o átomo mais forte que você tem vai ficar com polo negativo, não esqueça disso. Então, olha só, aqui é a mesma coisa. O é negativo, H é positivo e H é positivo. Ô, Vestiba, olha só, isto aqui é uma molécula, isto aqui é outra molécula, ó. Agora, oxa, tem interação entre elas? Claro que tem. Não tem um oxigênio negativo? E não tem um hidrogênio positivo? O que acontece com o negativo e com o positivo? Dá o quê? Atração. Então, aqui vai surgir a tua ponte ou ligação de hidrogênio. Eu vou ter uma interação aqui. Mas pode ter mais? Pode. Atenção, ó. Já caiu no vestibular, inclusive, ó. Se você pegar isso aqui, desenhei outra molécula de água, tá vendo? O O é mais forte. Opa, O é negativo. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. O que vai acontecer? Esse H vai ter uma interação com o outro cara lá embaixo, ó. Formou mais uma ligação de hidrogênio. Essa foi uma questão discursiva da Unicamp. Quantas ligações de hidrogênio uma molécula de água pode formar? 4, porque tem mais um par de elétrons aqui em cima. Então, ó, esse par que está sobrando é negativo. Pode interagir mais uma aqui, ó. Então, mais uma ponte aqui, que eu posso fazer positivo e negativo, ó. Interagiu de novo aqui. E ainda posso interagir com mais esse H positivo aqui embaixo, ó. Então, eu coloco um oxigênio aqui. Carga negativa, não esqueça. Positivo e positivo. Aqui, ó, vai ter mais uma interação do polo positivo com o polo negativo. Então, uma molécula de água pode fazer 4 interações de hidrogênio. Não é uma coisa que cobram sempre, mas já cobraram numa discursiva assim. E aqui, Vestiba, que vem a principal coisa para você lembrar bem. Já viram aquelas fotos que aparece tipo um mosquitinho e fica pousado, fica em cima da água? Por que isso é possível? Por causa disso aqui, ó. Isto aqui aumenta a tensão superficial da água. Por isso que forma como se fosse uma capa na água. Porque as interações são tão intensas, ó, que ele fica o quê? Fica como se fosse um tapete na água. Então aquela tensão superficial da água é por causa do quê? Das ligações de hidrogênio. Não esqueça, nota que é importante isso aí. A tensão superficial da água vem das ligações de hidrogênio. Tá? Tanto é que você coloca um pouquinho de água num copo, você começa a encher, encher, encher. Não parece que a água vai transbordar, parece até que ela sai do copo. Se você olhar aqui, ó, ela fica arredondada aqui em cima. O que é isso? A tensão superficial. Só que é tão intenso que as próprias moléculas de água se seguram na hora de derramar. Tá? Então essa que é a vantagem aqui da água. Ela faz uma interação muito forte. Por isso que vem um mosquitinho e fica parado ali em cima. Por causa disso aqui. Outra coisa importantíssima, cai no vestibular, cai no Enem, o pessoal erra um monte isso aqui, olha só. E é super fácil. Isto aqui é água líquida. Interagiu bem aqui, está bem unido, isso aqui é um meio líquido. Aí você começou a aquecer a água. Vai chegar a 100 graus, as nossas condições, você vai ferver a água. O que vai acontecer com essas pontes aqui? Cuidado. O cara fala assim, Xan, quando ferve a água, como ela é composta por hidrogênio e oxigênio, vai formar H2 e O2. Não, cuidado. Quando você ferve a água, você não tem energia para quebrar a ligação química. A força da ligação química é mais intensa. Você precisa de mais calor. Eu já vi muita gente falar, porque se você ferver água, libera H2 e O2. Não, não libera H2 e O2. Cuidado. Quando você ferve a água, você vai romper o que aqui? As ligações de hidrogênio. Você não vai arrebentar a molécula da água. Você vai estragar a atração entre as moléculas da água. A água vai continuar sendo H2O. Ela só vai mudar o estado físico. Do líquido, vai passar para o gasoso. Então, quando você ferve a água, você acaba arrebentando as pontes de hidrogênio. Aí o cara fala assim, Xan, mas não precisa ferver a água. Se eu deixar um copo aqui na sala, deixar um dia, 2, 3, a água não vai ferver. E vai evaporar. É verdade. Isso aqui também vai arrebentando com o passar do tempo. Agora, se você ferver a água, você vai arrebentar o quê? Um número máximo dessas ligações quando a água estiver fervendo. Então não esqueça, você não vai romper a ligação química. Você rompe as interações quando a água ferve. Aí, ó, se você rompeu isso aqui, pense com o professor, ó. Essa molécula agora não ficou livre? Não ficou para lá e para cá? Passa para o estado físico. Não vai mais ser líquido. Ela vai ficar mais solta por aí. Então, ó, você vai estragar aqui quando você ferve a ligação de hidrogênio. Pode falar agora, pode perguntar. Oi? Ah, mas é outro processo. Ele perguntou agora na eletrólise, como é que isso ia funcionar. Na eletrólise você vai quebrar a ligação. E aí você vai perder elétrons.
Então é diferente, tá? Ali é mais intenso, é mais forte, porque você tem uma corrente elétrica. Nesse caso aqui era só calor, tá? Só o calor mesmo, energia térmica, e não energia elétrica. Por isso, a gente vai ver mais pra frente, inclusive, eletrólise, tá? Mas nesse caso aqui não, era só romper a interação que você tem. Então não esqueça a tensão superficial da água, e quando você ferver, você rompe as pontes de hidrogênio. Para terminar esse pedacinho aqui, que é mais importante, você tem as outras são mais rapidinhas, ó. Só vou comparar para você ter uma ideia de algumas coisas que podem acontecer aqui, ó. Se você comparar essas duas moléculas, atenção, eles gostam de comparar isso aqui, ó. Lá da química orgânica, isso aqui é o famoso gás metano, CH4. Então, ó, a estrutura do CH4 é tetraédrica, né, igual você viu lá com o Jack, CH4 está aqui, é um tetraedro. Isto aqui é uma molécula apolar, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui você tem a água. Ó. Se você comparar as duas massas que você tem, o carbono é 12 e cada hidrogênio é 1. Então, eu tenho uma massa aproximada aqui, 16 unidades atômicas. E aqui eu tenho uma massa aproximada de 18 unidades. A massa interfere no estado físico. Quanto maior for a massa que você tem, maior a força-peso que você vai ter ali, é mais difícil para a molécula subir. Então, quanto mais pesada, entre aspas, a molécula, seria mais difícil para ela evaporar. Só você pensar assim. Essas duas moléculas são extremamente leves. Ó, massa 16 e massa 18. Isso segue a regra pro metano. Uma molécula pequena, levezinha, ó, bateu o vento, ó, foi embora. Isso não serve para água. Mas como assim não, se as massas são bem próximas? Por que a água não evapora rápido? Não esqueça, porque a água faz o quê? As famosas pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. São bem mais intensos do que aqui. Aí o cara me pergunta, mas Oxã, o CH4 não vai fazer ponte de hidrogênio? Claro que não. Por um acaso tem flúor, oxigênio ou nitrogênio aqui no gás metano? Não, então atenção, isso aqui eles adoram comparar para vocês também. Eles colocam massas próximas, falam que isso evapora rápido e tentam transferir isso aqui para a água. Mentira, apesar das massas serem próximas, a água faz a famosa ligação de hidrogênio, que aumenta o ponto de ebulição. A água deveria ferver a temperaturas negativas, mas só vai ferver aqui nas nossas condições a 100 graus. Então não esqueça disso, é a parte mais importante que você tem dessa aula aí, tá? Aumenta o ponto de ebulição da água, as famosas ligações de hidrogênio. Xai, qual que é outra interação que tem? Então vamos lá para a segunda interação. É mais fraca do que essa aqui, chama-se dipolo-dipolo. Já anota o teu caderno aí. Dipolo-dipolo, a segunda interação que você vai ver hoje. O que é tal da dipolo-dipolo? Então, olha só. Dipolo, dipolo. Também chamado de dipolo permanente e dipolo permanente. O que acontece aqui? Vamos pegar essa molécula parecida com a água. H2S. Olha só. Se você pegar essa molécula aqui, ela tem uma massa maior do que a água. A geometria é muito parecida. Por quê? Porque, na verdade, o enxofre está na mesma família do oxigênio. Propriedades químicas semelhantes. O tipo de ligar é parecido, ó. Enxofre está aqui, hidrogênio e hidrogênio. O que acontece? Quem que é mais forte? O hidrogênio é um átomo fraquinho. O enxofre é mais forte, fica com o polo negativo, positivo e positivo. Aí eu venho e desenho outra molécula aqui de enxofre, ó. Do H2S, desculpa. Do gás sulfídrico. Então, o enxofre aqui, hidrogênio e hidrogênio, ó. Hidrogênio é fraquinho, entre aspas, a nuvem eletrônica vai lá para o enxofre, então ele fica com o polo negativo e aqui positivo. Ó. Vai ter atração entre elas? Vai. Olha só, tá aqui. Aí o cara olha, tem atração, polo positivo e negativo, lembrei da água, e tem o hidrogênio, vai formar ligação de hidrogênio isso aqui? Não. Por que não vai formar? Porque não tem flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, mas tem polo. Se tem polo, não vai ser chamado, então, ali de ligação de hidrogênio, mas sim de dipolo-dipolo. Eu tenho dois polos aqui e tenho dois polos aqui. Polo positivo, polo negativo, polo positivo. Por isso que é chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Mas não constitui uma ligação de hidrogênio. Atenção nesse caso aí. Professor, eu já vi no vestibular que uma vez a ligação de hidrogênio é um caso de polo-dipolo? Sim, ela tem dois polos, só que é um caso especial,
porque são com os átomos mais fortes que você tem. Então, nesse caso, não se constitui ligação de hidrogênio. Se constitui num dipolo, porque eu tenho polos ali, tá? Então, só atenção nessa parte aqui. Tanto é que ela não é tão intensa assim, porque, ó, isto aqui é um gás. E a água, nas condições, é líquida. A força da água é mais intensa do que essa força aqui. Então, não esqueça disso. As forças da água são mais intensas. Essa aí é dipolo. E por último aqui, Vestiba, atenção, ó. Também aparece para você as famosas dipolo induzido. Então, o que é um dipolo induzido, Xô? Então, olha só. Não esqueça, água polar. Você viu os pontos lá. Essa aqui você acabou de ver que é o dipolo. Também é polar, eu tenho polos. A única que não tem polo, atenção, Vestiba, é essa aqui, ó. Apolar. Esta é a força que existe entre as moléculas que não têm polo. O polo só é formado se ele for induzido. Ele não existe. Então, por isso que é chamado de dipolo induzido. Eu não entendi por que é dipolo induzido. Então, eu vou explicar para você. Olha só. Pegar o famoso gás carbônico. Junto com a água, ele é muito, mas muito cobrado. Eu adoro esse gás carbônico aqui. Vamos fazê-lo aqui no quadro. Então, típica força do CO2. O que é o CO2? Carbono, menor quantidade, elemento central. Está aqui o carbono. Aí eu vou grudar aqui 2 oxigênios, não esqueça. O carbono faz 4 ligações, o O faz 2. Então tem que fazer uma dupla aqui. Ó. Como não tem par de elétrons, ou o carbono na última camada só tem 4 elétrons, você tem uma geometria linear. Não fica angular isso aqui, porque não sobrou nenhum par de elétrons. O carbono está na 4A, só tem os 4 aqui na última camada. Tá certo já? Aí, o professor vai desenhar mais uma molécula de CO2 aqui, ó. Dupla O aqui. O que vai acontecer? Vamos pensar comigo. Carbono e oxigênio. Quem que puxa mais elétron aí? O oxigênio, só perde para o flúor. O flúor é o cara mais forte que tem, depois o oxigênio. Então, ó, setinha para ele. Polo negativo para o oxigênio. Aqui ficaria positivo e aqui em cima negativo. Mesma coisa aqui, ó. Aí tu vai me falar, Xã, mas você acabou de falar que aí não tinha polo? Pois é, aí que tá. A seta que está puxando para esse lado aqui, ó, é o mesmo vetor contrário que está aqui. Por isso que esses polos, ó, não existem. Você não tem esses polos, porque os dois vetores se anulam. Mesma coisa aqui, ó. Ele vai puxar para esse lado e vai puxar para esse. Então, esses polos aqui acabam ficando o quê? Nulos. Então, nós chegamos à conclusão que essa molécula é apolar, ela não tem polo, e essa aqui também é apolar. Então, Vestiba, perceba o seguinte, eu não vou ter uma interação efetiva aqui. Antes eu tinha, porque eu tinha polos nas moléculas. Né? Geometria angular permite fazer polos. Na geometria linear, aqui nesse caso, não permitiu fazer polos. Então, isto é apolar e isto é apolar. Tem interação, Xê? Muito pequena, mas muito pequena mesmo, ó. Praticamente não iria existir. Como que isso surge? Olha só, esse oxigênio aqui, ele tem elétrons, tá? Tem aqui, ó, ele tem 6 elétrons na última camada. Esse cara aqui também tem elétrons, ó. Isso aqui você não precisa saber, estou te explicando para você entender o porquê, tá? Não precisa desenhar ali. Quando você vai se aproximando aqui, ó, o que acontece? O O não tem carga negativa, o outro O também não tem carga negativa. O que acontece negativo com positivo? Dá repulsão, não dá? Então, uma molécula que está aqui, vamos escolher essa, induz essa nuvem de elétrons desse oxigênio se afastar um pouquinho. Porque aqui ele já vem com carga negativa próximo dela. Então, é como se aqui surgisse um caráter levemente positivo e aqui um caráter levemente negativo. Isoladas, não existe polo. Se eu começar a unir, deixar uma pertinho da outra, vai surgir um polo induzido. Uma nuvem eletrônica atrapalha a outra. É por isso que vem a palavra induzido. Você teve que induzir a formar o polo. Agora, é intenso esse polo aí? Claro que não. É o mais fraquinho que você tem. Tanto é que o CO2, para você comparar, olha só, tem uma massa 44 unidades. A água não tinha uma massa só de 18? Acha, mas se isso aqui é um gás, já é 44, por que a água é 18, né? E não é tão levezinho, não sobe rapidinho? Por causa da interação da água que é muito forte. A do CO2 é uma interação forte? Claro que não. Isso aqui praticamente não existe, ó, moléculas apolares. Então aí que está a diferença, tá? A força é muito fraca, elas não têm uma boa interação, então isso aqui passa para onde? Estado físico gasoso, que é o famoso CO2, o famoso gás
carbônico. Para terminar aqui rapidinho, um minutinho, não esqueça, solubilidade, importante para você saber. Tem até uma regra aí, né, que diz que semelhante dissolve semelhante, que eu vai falar agora para você. Só você olhar aqui, ó. Se você pegar, semelhante dissolve semelhante, quer dizer assim, ó, polar dissolve polar. Já anotei então rapidinho. Polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. Então, ó, polar, ele consegue interagir com quem é polar. Como assim, Xan? Olha só, lembra da água? Ó, vou desenhar aqui. HCl. O cloro é mais forte que o hidrogênio. O cloro é negativo, o Cl é positivo. Se você desenhar a molécula de água aqui, ó, H mais oxigênio, H mais aqui, ou menos. Não tem um polo oposto a esse aqui, ó. Tem uma interação. Por isso que um dissolve no outro. Semelhante dissolve semelhante. Eles conseguem interagir. Agora pense com o professor, ó. Pega um CO2 aqui. CO2 da vida aí vai ter polo? Não. CO2 não tem polo. Ele é apolar. Então, não tem por que essa molécula interagir em cima. Por isso que apolar não mistura com quem é polar. Então, regrinha, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. E você vai misturar quem? Apolar com apolar. Tanto é que na garrafa de refrigerante, por exemplo, na cerveja, não enxerga o CO2 saindo lá? Porque ele não dissolveu na água. Você tirou a pressão dali, ele já vai escapar rapidinho. Ele não interage com a molécula de água, porque a água é polar. E ele é apolar. Por isso que ele escapa da garrafa rapidinho. Tá joia? Então, não esqueça, é a regrinha da semelhança para você seguir aí. Galera, 10 minutinhos aí para o nosso intervalo e já retomamos a aula, tá joia? Um abraço. Oi.